Pessoal, tudo bom? Bem-vindo de novo aqui no canal Desvendando Sonhos e muito mais além. Quem deixou seu like positivo agora no começo do vídeo, quem não se inscreveu no canal e quem deseja maiores informações, entre em contato conosco através do e-mail autor.marlon.camarada@gmail.com. E como eu já expliquei, eu tô derretendo aqui na Baixada Santista, né? O Márcio também tá me irritando, mas isso tudo faz parte do calor, porque já que o vídeo pertence à aula aqui, a aula no canal Desvendando Sonhos mais além, é para falar de amor, de sabedoria, de perdão, de gratidão e de desenvolvimento espiritual, mas a gente chega lá. Então vamos lá. Essa aula aqui foi dada quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2019, foi a aula 64 do estudo coletivo parte 2. O estudo não teve um tema, mas durante a própria aula ele foi desenvolvendo o tema. Olha só que interessante. Boa tarde, meus entes queridos. Muita gente estranhou o trabalho em grupo, mas lembra do que eu humildemente vos expliquei sobre a inteligência espiritual, em que não podemos jamais analisar ou julgar o próximo baseado somente nas nossas convicções unilaterais. Isso é muito interessante, né? Porque o pessoal que é catolicismo puxa a sardinha pro seu lado, o pessoal que é do budismo puxa lá pro lado deles, tem o pessoal da Seitione, o pessoal... E aí fala, então, como é que é a minha realidade, como é que aquilo que eu aprendi e que eu estudei pode ser verdade mundial? Não é. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, só de religião budista lá na Índia e na China, mais na China, perdão. É imensa a quantidade, o islamismo também, não dá para falar que só a nossa realidade é a correta, é isso que ele quer dizer aqui. Então ele fala, nem nos arriscamos na opinião de um todo, onde esse tudo é quase imperceptível na exposição do universo. Se somos 90 bilhões de almas a circundar a crosta terrestre, ou seja, 7 bilhões de almas encarnados, 2 bilhões a mais de entes alimentares e 90 bilhões de almas aí que envolve o planeta e 120 bilhões se considerar 30 bilhões de almas que vêm e visitam o planeta diariamente. É gente pra caramba. Dá-lhe o obsessor aí na espiritualidade, no invisível. E aí ele fala o seguinte, se somente a sua opinião é o conhecimento correto, ou seja, você, a sua opinião, ela vale para os outros 120 bilhões, pelo amor de Deus, né? Voltamos nossos olhos, experiências e corações a mais um interessante estudo de caso. Preste atenção com os olhos da espiritualidade e sob a negação do julgamento unilateral. Olha que interessante. Eu fiquei sabendo de um curioso caso que se passou alguns tempos na crosta terrestre. Usei essa expressão de fofoca, fiquei sabendo porque justamente gostaria de saber de vocês, meus entes queridos, se essa estranha e interessante história é verdadeira ou falsa. Dizem por aí que Deus Pai, Mãe Criador do Universo, criou o homem à sua imagem e semelhança e criou a primeira mulher de sua mais alta inspiração da humanidade, a Lilith. Vocês já conhecem a história da Lilith? Vai procurar saber. Aquela que fugiu, pois não se sujeitou aos caprichos de uma convivência a dois. Então, por misericórdia, a Adem, nosso querido Adão, criou Eva ou Evadere, que ele fala aqui em latim. Vai estar depois aqui embaixo, é só vocês lerem aí todo o curso. Que significa evadiu de Adão, ou seja, saiu de Adão, por apenas uma costela. Aí ele dá risada, mas não é aqui que entra a nossa história, e sim quando Deus clássico decretou que Adão reinaria sobre todos os animais e plantas. Ponto. Pois me disseram que nas mais baixas esferas da crosta terrestre haviam seres, entes humanos, que de tanto se saciar com malícias, luxúrias, atos de pecaminosos, eu conheço um monte de gente assim, tá? Se perderam em vícios mundanos, onde se assemelhavam voluptuosamente a animais em estado constante de prazer sexual. Aquelas pessoas que só pensam em sexo, tem bastante gente assim. E outras pessoas mais ainda que cometem aberrações. Né? Não vamos nem entrar nessa seara aí, que são pessoas criminosas que têm a justiça aí dos homens para poder prender essas pessoas e retirar da sociedade. Continuando, ao desencarnarem, pouco haviam de seu espírito ao serem recebidos no mundo espiritual. Ou seja, a pessoa transou tanto que ela desgastou o perispírito dela. Alguns anos se passaram até poderem reconstruir esse perispírito. E como seu padrão moral era extremamente baixo, nem nos jardins das delícias conseguiram se manifestar. E já tem muitas histórias espiritualistas que falam sobre isso. Melasma muito frágil, até que um de nós teve uma brilhante ideia pesquisando alguns atos na história da humanidade e falou assim: que tal uma reencarnação compulsória alternativa por semelhança? O que isso quer dizer? Sendo uma das especialidades de La Nova a biodiversidade, a botânica e a biologia, nosso grupo de entes queridos reencarnariam como animais até reconstruir um perispírito, uma mente, um grau ínfimo de raciocínio e acasalarem por reprodução, sem prazer. Por isso, nem cetáceos ou primatas seriam. Ou seja, os golfinhos transam o prazer, por isso que o pessoal ri, né, que fala aquela piadinha, né, que o Flipper ria tanto por causa disso.
E também os próprios macacos, os chimpanzés, os gorilas, tudo isso também já está provado que eles se acasalam também não só por finalidade de reprodução, como por prazer. E assim foi feito bem sucedidamente. Resumindo, é lenda ou realidade que um ente humano pode reencarnar como um ente animal? Ente animal também pode reencarnar como um ente humano? O que dizem? Foi uma polêmica daquela e a gente vai acompanhar aqui a resposta. Meus pais e minha mãe aqui também, no casamento deles há 51 anos atrás, para quem tá curioso aí. Olha a resposta que teve Paulo 64, que foi bárbara. Boa noite, meus entes queridos. Deu guerra aqui no grupo. Fiquei impressionado com o empenho de muitos e mais ainda com o estudo de outros. E como sempre, alguns ficando pelo caminho. Teve gente que saiu, tá? Saiu do grupo nessa hora. Para responder a pergunta de hoje, vamos aos fatos. Primeiro, Jesus é a única prova viva que a humanidade tem da existência e de outros mundos e outros planos. Pois Jesus, o Cristo, nosso irmão e governador, foi o único que encarnou com a consciência do Eu Sou. E como Jesus é a nossa referência, o mesmo só citou duas leis: amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, e o resto é tudo balela. Para responder a pergunta de hoje, vocês entes queridos, ele fala o seguinte, né? Suas diferenças especiais. E ele fala o seguinte: não podem pensar com inteligência emocional, baseada nas suas próprias experiências, crenças e estudos, como se monopolizassem a verdade, como ainda explicou em 120 bilhões aqui, na entidade planetária do planeta Terra. Pois não há uma religião ou filosofia mundial única, simplesmente porque Deus Pai, Mãe, Criador é o todo e tudo está nele. Em nenhum momento Deus disse: vós, entre humanos, sois diferentes e especiais, apenas que podemos reinar sobre todas as coisas e como somos feitos à sua imagem e semelhança. Até Charles Darwin, um grande médium, entendeu isso e provou que todos, tanto homens e mulheres, como macacos e chimpanzés, têm lá no fundo a mesma raiz única. Uns evoluíram de uma forma e outros evoluíram de outra forma. Olha que interessante aqui, né? Ele baseou em ciência para responder. Dizer que entes animais são inferiores é dotar o ente humano do poder sobre esse, de poder sacrificá-lo, de torturá-lo, de comê-lo. E não é assim. Em nenhum testamento ou testemunho há uma passagem que Deus diz: comei da carne e se sustentará. Jesus o Cristo era vegetariano e chegou a se alimentar de peixes cuja entidade era de almas coletivas. Nós aprendemos já cardumes de peixe de alma individualizada e cardume de peixe de alma coletiva. Veja lá nas apostilas do Guia Costa. E não peixe de alma individualizada. Já aprendemos essa diferença, como expliquei aqui. Quinto, achar que o ente humano, animal, é um ser inferior e involuído é o mesmo que acharem que a Terra é o centro do universo e, como provou Galileu Galilei, né? E também ver um vírus da gripe espanhola para sucumbir a humanidade inteira. Aqui ele vai falando um pouco mais da resposta, a resposta um pouco mais completa e complexa, exatamente por isso que ele fala: se nós somos tão evoluídos, como é que chega um vírus e destrói a humanidade inteira? Ou seja, o vírus da gripe espanhola, o vírus do HIV, o da hepatite C e por aí vai. Para responder essa pergunta, muitos esqueceram do foco. Temos que salvar um ente humano, que nem perispírito tem. Se ainda tivesse, poderia encarnar com deficiência, com isolamento, com autismo, com demência, sem membros, sem nada. Mas mesmo assim, como na parábola do cego, Jesus afirmou que o cego é cego porque simplesmente Deus assim o quis. Ou seja, o cego não era cego na Bíblia pela lei da causa e efeito, que os nossos grandes amigos aí, que se dizem espiritualizados, falam que tudo é lei da causa e efeito. Vamos salvar o ente humano com inteligência espiritual e não julgá-lo, nem fazê-lo lembrar que as leis não permitem evolução. Mas que evolução é essa que despreza o amor e a dor? E aqui ele fala que o ente humano pode reencarnar como animal, sim, numa reencarnação forçada para um processo anímico, para pegar um pouquinho aí do seu perispírito. E no final é o seguinte: e o ente animal, ele pode reencarnar como ente humano? Não, leiam tudo aqui que a resposta tá bárbara. E no final ele termina: e para terminar, se o ente humano tem um livre-arbítrio, esse livre-arbítrio será respeitado. Se assim o desejar encarnar como ente animal para se ter essa experiência, por que não? Fica a pergunta aí.